Lição 1. Lista de compras de supermercados. Olá, Ana. Também estou a ficar sem leite e ovos. E tu? Olá, John. Preciso de repor leite também, e posso usar alguns legumes frescos. Soa bem. Deveríamos fazer uma lista de compras para garantir que não esquecemos nada. É uma ótima ideia. Vou adicionar ovos, leite e legumes à lista. Do que mais precisamos? Deveríamos verificar se temos pão e cereais suficientes para o pequeno almoço. Certo, vou acrescentar pão e cereais à lista. Precisamos de lanches ou bebidas. Talvez umas batatas fritas e refrigerantes para as noites de cinema em casa? Bom pensamento. Vou adicionar batatas fritas e refrigerantes à lista também. Há mais alguma coisa? Deveríamos também ter um pouco de frango e massa para o jantar esta semana. Frango e massa. Percebi. Mais alguma coisa para as nossas refeições? Seria ótimo ter algumas frutas como maçãs e bananas também. Maçãs e bananas. Perfeitas. A nossa lista de mercearias está a juntar-se muito bem. De facto, há algo de especial que precisa para as suas receitas ou preferências alimentares. Estou a planear fazer uma salada, por isso vou acrescentar alface e tomate à lista. Ótima escolha. Vou adicioná-los também. Há mais alguma coisa que não devamos esquecer? Acho que cobrimos tudo. Vamos rever a lista mais uma vez. Muito bem. Precisamos de ovos, leite, legumes, pão, cereais, batatas fritas, refrigerantes, frango, massas, maçãs, bananas, alface e tomate. Isso parece abrangente. Agora estamos prontos para ir ao supermercado. Antes de irmos, vamos verificar se temos algum cupão ou desconto para poupar algum dinheiro. Boa ideia! Também podemos trazer os nossos sacos reutilizáveis para serem ecológicos. Absolutamente. Vamos pegar nos nossos sacos de compras e sair. Compras de mercearia, aqui vamos nós. É sempre divertido explorar os corredores e encontrar novos ingredientes. Vamos fazer com que seja uma viagem produtiva. Definitivamente. Vamos ter tudo o que precisamos e talvez até descobrir alguns novos itens para experimentar. Estou ansioso por isso. Vamos fazer das nossas compras de supermercado um sucesso. Concordado. Vamos lá. É hora de encher o nosso frigorífico e despensa com todos os elementos essenciais. Aula 2. Apresentação de competências. Olá, Ana. Tenho estado nervosa com a minha próxima entrevista de emprego. Algum conselho? Olá! Não te preocupes. Ainda pode impressioná-los destacando as suas habilidades. No que és bom? Bem, tenho excelentes capacidades de resolução de problemas e fortes capacidades de comunicação. Isso é fantástico! Não deixe de mencionar esses durante a entrevista. Que outras competências tem? Também sou proficiente em linguagens de programação como Python e Java. Isso é impressionante. As competências técnicas são muito valorizadas em muitas indústrias. O que mais pode mostrar?
Sou habilidoso em design gráfico e tenho experiência com Adobe Photoshop e Illustrator. Isso é fantástico! As habilidades de design visual podem fazer com que você se destaque. Queira mencionar mais alguma coisa? Também sou fluente em espanhol e tenho experiência em trabalhar em ambientes multiculturais. O bilinguismo e a competência transcultural são definitivamente bens valiosos. E as suas capacidades de liderança? Liderei vários projetos de sucesso e tenho um talento para motivar e orientar equipas. Isso é excelente! As competências de liderança demonstram a sua capacidade de assumir o controlo e alcançar resultados. Quaisquer outros pontos fortes? Aprendo rápido e adapto-me bem às novas tecnologias e software. A adaptabilidade e a aprendizagem contínua são muito procuradas. É ótimo que possuam essas qualidades. Obrigado pelo seu encorajamento. Sinto-me mais confiante agora. Deveria. As suas competências e experiências fazem de si um candidato forte. Apenas acredite em si mesmo. Tens razão. Vou entrar na entrevista com uma mentalidade positiva e mostrar as minhas capacidades. Esse é o espírito. Lembre-se de fornecer exemplos específicos de como aplicou as suas habilidades. Absolutamente. Vou preparar algumas histórias de sucesso para partilhar durante a entrevista. É uma abordagem inteligente. Tornará as suas competências mais tangíveis e memoráveis para o entrevistador. Agradeço a sua orientação. É reconfortante ter alguém com quem discutir isto. Fico feliz em ajudar. Tens isto. Desejo-lhe boa sorte na sua entrevista. Muito obrigado. O vosso apoio significa muito para mim. Vou dar o meu melhor. Lição 3: Fitness e dieta. Olá, Ana. Ultimamente tenho focado nos meus treinos. Quero aproveitar ao máximo os meus esforços. Segue algum plano de dieta juntamente com a sua rotina de fitness? Olá, John. É ótimo ouvir isso. Sim, sigo uma dieta balanceada para complementar os meus treinos. Ajuda-me a manter a energia e a atingir os meus objetivos de fitness. Isso é interessante. Em que consiste tipicamente o seu plano de dieta? Existem alimentos específicos que prioriza? A minha dieta inclui principalmente proteínas magras como frango e peixe, muitas frutas e legumes, grãos integrais e gorduras saudáveis como abacate e nozes. Isso soa como uma dieta bem equilibrada. Devo incorporar mais desses alimentos nas minhas refeições. Há algum alimento que eu deva evitar? É melhor limitar os alimentos processados, bebidas açucaradas e alimentos ricos em gorduras saturadas ou açúcares adicionados. Opte por opções naturais e não processadas sempre que possível. Entendo. Evitar alimentos processados faz sentido. Vou fazer um esforço consciente para escolher opções mais saudáveis. Tem alguma dica para o planeamento de refeições? O planeamento das refeições é útil para manter-se no caminho certo. Sugiro preparar as refeições com antecedência, incluindo um equilíbrio de proteínas, hidratos de carbono e vegetais. Planear com antecedência soa como uma boa estratégia. Vai poupar tempo e garantir que tenho refeições nutritivas prontamente disponíveis. E quanto ao controlo das porções?
O controlo das porções é importante. Ouça os sinais de fome e plenitude do seu corpo. Também é benéfico usar pratos e tigelas menores para controlar porções visualmente. Vou ter isso em mente. O controlo das porções pode ser um desafio, mas o uso de placas mais pequenas pode ajudar. Tem alguma recomendação para lanches saudáveis? Absolutamente. Algumas opções de lanches saudáveis incluem iogurte grego, nozes, frutas, vegetais crus com hummus ou uma pequena porção de chocolate preto. Soam como ideias de lanches deliciosos e nutritivos. Vou estocar esses itens para quando precisar de uma refeição rápida. Algum conselho para se manter motivado? Permanecer motivado pode ser difícil, mas estabelecer metas realistas, acompanhar o seu progresso e encontrar uma rotina de exercícios de que goste pode mantê-lo motivado a longo prazo. Concordo. Aproveitar a rotina de exercícios é crucial para manter-se motivado. Vou explorar diferentes atividades para encontrar o que realmente gosto. Obrigado pelas dicas. Sejam bem-vindos. Lembrem-se, a consistência é a chave. Mantenha-se dedicado aos seus treinos e faça escolhas saudáveis uma parte do seu estilo de vida. Vocês têm isto. Obrigado pelo incentivo. Estou motivado para fazer mudanças positivas na minha rotina de fitness e hábitos alimentares. Um estilo de vida mais saudável. Lição 4. Equilíbrio trabalho-vida pessoal. Olá, Ana. Ultimamente tenho-me sentido sobrecarregada com o trabalho. Alguma dica sobre como manter um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal? Olá, John. Encontrar um equilíbrio é importante para o bem-estar geral. Já pensou em incorporar algumas técnicas de relaxamento na sua rotina? Não pensei nisso. Talvez valha a pena tentar. Que técnicas de relaxamento sugere? A meditação mindfulness e exercícios de respiração profunda podem ajudar a reduzir o stress. Promovem relaxamento e foco, permitindo-lhe recarregar as energias. Isso soa benéfico. Vou dar uma oportunidade à meditação e à respiração profunda. Existem outras estratégias que recomenda? Sim, estabelecer limites é crucial. Aprenda a dizer não quando o seu prato já estiver cheio. Priorize as suas tarefas e delegue sempre que possível. Estabelecer limites faz sentido. É importante conhecer os meus limites e não assumir demasiado. Vou trabalhar na priorização e delegação de tarefas. Outro aspecto a considerar é a gestão do tempo. Planeie a sua agenda e aloque horários específicos para atividades de trabalho, lazer e autocuidado. A gestão do tempo é fundamental. Vou criar um horário que permita um tempo dedicado para relaxar e participar em atividades fora do trabalho. Alguma sugestão de autocuidado? O autocuidado é essencial. Envolver-se em atividades que lhe tragam alegria e ajudam a relaxar, como ler, fazer exercício ou passar tempo na natureza. São ótimas sugestões. Vou conseguir tempo para atividades de autocuidado que me rejuvenescem. E o stress relacionado com o trabalho? Para gerir o stress relacionado com o trabalho, tente dividir as tarefas em etapas mais pequenas e fáceis de gerir. Comemore conquistas ao longo do caminho para se manter motivado. Desfazer tarefas soa como uma abordagem prática. Celebrar marcos vai dar-me uma sensação de realização. Algum conselho final?
Lembre-se de desconectar-se do trabalho durante o seu tempo de lazer. Desconecte-se da tecnologia, envolva hobbies e passe tempo de qualidade com os entes queridos. A desconexão é importante. Vou fazer um esforço consciente para me desligar do trabalho e aproveitar plenamente o meu tempo de lazer. Obrigado pelas informações valiosas. Sejam bem-vindos. Priorizar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal contribuirá para a sua felicidade e bem-estar geral. Desejando-lhe sucesso em encontrar essa harmonia. Obrigado pelo vosso apoio. Estou determinado a fazer mudanças positivas e alcançar um equilíbrio mais saudável entre a vida profissional e a vida pessoal. Um presente para uma vida mais plena. Aula 5. Alojamento em viagem. Olá, Ana. Estou a planear uma viagem e a tentar decidir entre ficar em hotéis ou Airbnb. Qual é a sua preferência? Olá, John. É uma boa abordagem. Pessoalmente, aproveito a experiência única de ficar em alojamentos Airbnb. Podes mergulhar na cultura local. Isso é interessante. Ouvi coisas boas sobre o Airbnb. Há alguma vantagem em ficar em hotéis que eu deva considerar? Absolutamente. Os hotéis costumam oferecer mais comodidades, como serviço de quarto, limpeza e acesso a instalações como piscinas ou ginásios. Percebo. Ter essas conveniências pode ser bastante atraente. Por outro lado, com o Airbnb, imagino que tenha mais flexibilidade e privacidade. Correto. O Airbnb oferece uma variedade de opções, desde casas inteiras a quartos privados. É ótimo para quem prefere uma experiência mais independente e personalizada. Gosto da ideia de ter mais liberdade e privacidade. Há alguma questão de segurança com a Airbnb que eu deva estar ciente? É sempre importante ler as avaliações, verificar o perfil do anfitrião e verificar as características de segurança da propriedade. O Airbnb tem medidas de segurança em vigor, mas é bom ser cauteloso. A segurança é uma prioridade máxima, por isso vou certificar-me de fazer a minha devida diligência antes de reservar. Existem diferenças de custo entre os hotéis e o Airbnb? O custo pode variar consoante a localização, tipo de alojamento e época do ano. Geralmente, o Airbnb pode ser mais econômico, especialmente para estadias mais longas. O orçamento é definitivamente um fator para mim. Poupar algum dinheiro em alojamentos permitir-me alocar mais para outros aspectos da viagem. Alguma reflexão final? Em última análise, tudo se resume à preferência pessoal e ao tipo de experiência de viagem que procura. Tanto os hotéis como o Airbnb têm vantagens próprias. Isso faz sentido. Vou pesar os prós e os contras e considerar o que mais me importa nesta viagem. Obrigado por partilhar as suas ideias. Sejam bem-vindos. Espero que encontre o alojamento perfeito para a sua viagem. Aproveite as suas viagens e tenha uma experiência maravilhosa, onde quer que decida ficar. Obrigado pelos seus votos de boa sorte. Estou animado para planear a minha viagem e encontrar o local ideal para ficar. Um presente para aventuras inesquecíveis. Lição 6. Planos de piquenique. Olá, Ana. O que achas de fazer um piquenique este fim de semana? Seria uma ótima oportunidade para desfrutar do ar livre. Olá, John. Isso soa como uma ideia maravilhosa. Adoro piqueniques.
Que tal convidar alguns amigos para se juntarem a nós também? Boa ideia! Um piquenique com os amigos seria ainda mais agradável. Podemos divertir-nos muito juntos. O que devemos levar para o piquenique? Podemos trazer alguns sanduíches, frutas e lanches. É sempre bom ter uma variedade de guloseimas deliciosas para saborear durante o piquenique. Absolutamente. Sanduíches, frutas e lanches são essenciais para piqueniques. Também podemos trazer algumas bebidas refrescantes para saciar a nossa sede. Bebidas refrescantes seriam perfeitas. Talvez uma limonada caseira ou chá gelado. Vai dar um toque refrescante ao piquenique. Devemos trazer jogos ou atividades. Jogos ou atividades seriam ótimos para manter todos entretidos. Podemos trazer um frisbee ou uma bola para jogar alguns jogos ao ar livre durante o piquenique. Jogar jogos ao ar livre como frisbee ou bola seria muito divertido. Vai adicionar um elemento ativo ao piquenique. Estou ansioso por isso. Alguma sugestão para o local do piquenique? Podemos escolher um parque próximo com espaçosas áreas verdes e sombra. Proporcionará um local confortável e cênico para o nosso encontro de piquenique. Um parque com espaços verdes e sombra soa ideal. Podemos relaxar e desfrutar da envolvente natural. Vai ser um piquenique memorável. Obrigado por sugeri-lo. Sejam bem-vindos. Os piqueniques são uma ótima maneira de passar bons momentos com os amigos e desfrutar da natureza. Vamos fazer disso uma fantástica experiência de piquenique. Lição 7. Transformação da sala orçamentada. Olá, Ana. Alguma vez transformou um quarto sem gastar muito? Estou à procura de ideias econômicas para atualizar a minha sala de estar. Olá, John. Sim, eu tenho. Pode conseguir uma transformação notável sem quebrar muito. Que mudanças está a considerar? Estou a pensar em repintar as paredes e reorganizar os móveis para um novo visual. Alguma outra sugestão para enfeitar o espaço? Repintar as paredes pode fazer uma diferença significativa. Você também pode considerar adicionar algumas almofadas decorativas, cortinas ou tapetes para adicionar cor e textura ao quarto. É uma ótima ideia. Adicionar elementos decorativos como travesseiros, cortinas e tapetes pode melhorar instantaneamente a estética da sala. Alguma dica para encontrar uma decoração acessível? Os artigos de venda livre, os mercados online e os projetos de bricolage são excelentes fontes de decoração a preços acessíveis. Pode encontrar peças únicas a uma fração do custo. Vale a pena explorar lojas de artigos e mercados online. Vou ficar de olho nos tesouros acessíveis. E a iluminação? Alguma sugestão? A iluminação desempenha um papel crucial na criação de ambientes. Pode substituir luminárias desatualizadas por outras mais modernas e energeticamente eficientes ou adicionar algumas lâmpadas elegantes para um ambiente acolhedor. Atualizar as luminárias ou adicionar lâmpadas elegantes soa como uma ótima maneira de elevar o ambiente da sala. Vai criar um espaço acolhedor e convidativo. Alguma dica final? Não subestime o poder de organizar e organizar. É uma forma gratuita de tornar a sua sala de estar mais espaçosa e convidativa. Além disso, melhora a funcionalidade. Organizar e organizar são passos essenciais. Um espaço livre de desordem fará com que a sala se sinta mais aberta e agradável.
Estou animado para começar a transformação do meu quarto econômico. Obrigado pelo conselho útil. Aula 8. Planos de viagem. Olá, Ana. Estou a sentir a necessidade de umas férias. Que tal planear uma viagem? Olá, John. Isso soa muito bem. Eu também poderia fazer uma pausa. Para onde está a pensar ir? Sempre quis visitar uma ilha tropical. A ideia de praias de areia branca e águas cristalinas soa incrível. Oh, adoro o som disso. Uma escapadela numa ilha tropical seria tão rejuvenescedora. Algum destino específico em mente? Ouvi coisas boas sobre Bali e as Maldivas. Oferecem praias deslumbrantes e uma experiência cultural única. Bali e as Maldivas são conhecidas pela sua beleza natural. Seria um sonho explorar esses sítios. Quando é que devemos ir? Que tal no próximo mês? Podemos aproveitar a época dos ombros quando o tempo ainda está favorável e está menos lotado. O próximo mês parece perfeito. Podemos evitar as multidões e desfrutar de uma atmosfera mais pacífica. Estou entusiasmado. Necessitamos de reservar alojamento? Sim, tratarei disso. Vou finalizar as nossas reservas e entrar em contacto consigo com os detalhes. Podemos escolher uma acolhedora moradia à beira-mar ou um resort de luxo. Isso soa fantástico. Uma vila à beira-mar ou um resort de luxo tornaria a nossa estadia ainda mais memorável. Mal posso esperar para ouvir as opções. Vou certificar-me de encontrar as melhores opções dentro do nosso orçamento. Quero que tenhamos uma experiência inesquecível. Alguma outra atividade que gostaria de fazer? Adorava experimentar snorkeling ou mergulho para explorar a vibrante vida marinha. É uma grande oportunidade para apreciar o mundo subaquático. Snorkeling e mergulho são atividades imperdíveis. Podemos testemunhar a beleza debaixo da superfície. Será uma aventura para recordar. Obrigado por sugerir esta escapadela. Lição 9. Objetivos de fitness. Olá, Ana. Faz exercício regularmente? Tento manter-me ativo e manter uma rotina de fitness. Olá, John. Sim, acredito na importância do exercício. Tenho como objetivo, pelo menos, 3 vezes por semana, mas às vezes a vida fica no caminho. Compreendo. Pode ser um desafio manter uma rotina de forma consistente. Que tipos de exercícios gosta mais? Gosto de uma variedade de exercícios como jogging, yoga e treino de força. Misturá-lo mantém as coisas interessantes e trabalha diferentes partes do corpo. Isso é fantástico. A variedade de exercícios ajuda a atingir diferentes grupos musculares e previne o tédio. Como é que se mantém motivados a exercitar-se regularmente? Acho útil estabelecer metas realistas e acompanhar o meu progresso. Mantém-me motivado e responsável. Tem alguma dica? Definir metas e acompanhar o progresso é realmente eficaz. Outra dica é encontrar um companheiro de exercício ou entrar numa aula de fitness. Acrescenta um aspecto social e torna-o mais agradável. Fazer exercício com um amigo ou participar de uma aula de fitness parece uma boa ideia. Fornece apoio e mantém a motivação elevada. O que faz quando não consegue encontrar tempo para um treino completo?
Quando não consigo encontrar tempo para um treino completo, tento incorporar a atividade física na minha rotina diária. Subir as escadas em vez do elevador ou dar uma curta caminhada durante os intervalos para o almoço pode fazer a diferença. É uma abordagem inteligente. Encontrar pequenas formas de ser ativo ao longo do dia é uma boa estratégia. É tudo uma questão de fazer do fitness uma parte do nosso estilo de vida. Obrigado por partilhar as suas ideias. Tornar o exercício uma parte consistente da nossa vida é benéfico tanto para o bem-estar físico como mental. Vamos continuar a lutar pelos nossos objetivos de fitness. Lição 10. Recomendações de cuidados com a pele. Olá, Ana. Ultimamente tenho ouvido falar muito de rotinas de cuidados com a pele. Tem alguma recomendação de produto popular? Olá, John. Os cuidados com a pele são importantes e existem muitos produtos excelentes por aí. Uma opção popular é um hidratante com ácido hialurônico. É conhecido pelas suas propriedades hidratantes. O hidratante com ácido hialurônico parece interessante. Gosto desse. Deixa-me experimentar na minha pele. Existem marcas específicas que recomendaria? Existem várias marcas conceituadas que oferecem hidratantes com ácido hialurônico. Alguns populares incluem Neutrogena, CeraVe e The Ordinary. Neutrogena, CeraVe e The Ordinary são marcas bem conhecidas. Vou procurar os hidratantes com ácido hialurônico. E o protetor solar? Alguma recomendação para isso? O protetor solar é crucial para proteger a pele dos nocivos raios UV. Uma escolha popular é um filtro solar de amplo espectro com FPS 30 ou superior. Procure marcas como La Roche-Posay, EltaMD ou Aveeno. Protetor solar de amplo espectro com FPS 30 ou superior é um must-have. Vou ver La Roche-Posay, EltaMD e Aveeno para as suas opções de proteção solar. Há algum outro produto para a pele que eu deva considerar? Outro produto popular é um limpador suave. Procure um que se adapte ao seu tipo de pele. Marcas como Cetaphil, CeraVe e Simple são conhecidas pelos seus produtos de limpeza eficazes e suaves. Um limpador suave é essencial para uma rotina de cuidados com a pele. Vou explorar as opções do Cetaphil, CeraVe e Simple. Obrigado pelas recomendações. Lição 11. Encontro no centro comercial. Olá, Ana. Encontraste a tua prima no centro comercial? Como foi o teu dia? Olá, John. Sim, conheci o meu primo no centro comercial e divertimos-nos muito juntos. Fizemos algumas compras e ficamos a par da vida um do outro. Isso soa como um dia divertido. Conhecer a família e fazer compras pode ser agradável. Encontrou alguma coisa interessante enquanto fazia compras? Sim, encontramos ótimas ofertas. Comprei um vestido novo e um par de sapatos, e o meu primo encontrou um gadget fixe que queria há algum tempo. É sempre emocionante encontrar bons negócios e comprar algo novo. O vestido e os sapatos devem ficar ótimos em ti. Explorou outras lojas? Fizemos algumas vitrine e verificamos algumas outras lojas. Havia uma livraria com uma vasta seleção de livros, e passamos algum tempo a navegar por lá. Percorrer uma livraria pode ser uma experiência relaxante e enriquecedora. Acabou por comprar algum livro ou apenas gostou de olhá-los? Nós dois não resistimos e acabamos por comprar alguns livros. Um era um best-seller e o outro era um clássico que ambos queríamos ler.
Isso é maravilhoso. Os livros são um tesouro, e é ótimo que tu e o teu primo partilhem o amor pela leitura. Comeu alguma coisa no centro comercial? Sim, fizemos uma pausa e almoçamos num café acolhedor no centro comercial. Gostamos de umas deliciosas sandes e conversamos com uma chávena de café. O almoço num café parece delicioso. É bom relaxar e recarregar as energias durante uma viagem de compras. Tinha alguma conversa interessante com o seu primo? Absolutamente. Ficámos a par da vida uns dos outros, partilhámos histórias e relembramos as nossas memórias de infância. Foi um tempo significativo juntos. Passar tempo de qualidade com a família e criar memórias não tem preço. Fico feliz que tiveste um dia maravilhoso no centro comercial com o teu primo. Lição 12. Desfrutando de uma vista privada. Olá, Ana. Já esteve no restaurante na cobertura do centro da cidade? Ouvi dizer que tem uma bela vista. Olá, John. Sim, já lá estive. O restaurante do último piso oferece não só comida deliciosa, mas também uma vista deslumbrante do horizonte da cidade. Isso soa fantástico. Adoro jantar com vista. Além disso, podemos desfrutar da bela vista e privacidade também. É necessário fazer uma reserva? Sim, é aconselhável fazer uma reserva, especialmente nos horários de pico. Desta forma, podemos garantir uma mesa com a melhor vista e evitar qualquer tempo de espera. Fazer uma reserva é uma boa ideia. Não gostaria de perder a oportunidade de apreciar a vista. Tem uma variedade de opções alimentares? Absolutamente. O restaurante do último piso propõe um menu diversificado com opções que vão desde cozinha internacional a especialidades locais. Há algo para todos. É ótimo ouvir isso. Aprecio ter uma variedade de opções quando se trata de refeições. Os preços são razoáveis? Os preços são bastante razoáveis tendo em conta a qualidade dos alimentos e o ambiente. É uma experiência que vale a pena, especialmente com a vista deslumbrante. É bom saber que os preços são razoáveis. Acredito que vale a pena investir numa experiência gastronómica memorável. O restaurante está lotado? O restaurante pode ficar ocupado, especialmente aos fins de semana e à noite. No entanto, uma vez que é um estabelecimento na cobertura, os assentos são bem espaçados, proporcionando uma sensação de privacidade. Isso é um bônus. A privacidade contribui para a experiência gastronómica geral. Prefiro um ambiente mais íntimo. Há mais alguma coisa que devamos saber antes de ir? Vale a pena notar que o restaurante da cobertura tem um código de vestimenta casual para que possamos vestir-nos confortavelmente. Além disso, não se esqueça de trazer a sua câmara para captar a vista deslumbrante. Vou ter isso em mente. Traje casual e uma câmara para captar memórias. Estou animado para experimentar a bela vista e desfrutar de uma deliciosa refeição consigo. Lição 13. Mistérios do Cosmos. Olá, Ana. Alguma vez olhou para o céu noturno e maravilhou-se com a vastidão do espaço? Todas essas estrelas são tão intrigantes. Olá, John. Absolutamente. O cosmos sempre me fascinou. É incrível pensar na vastidão do universo e no nosso lugar dentro dele. Não podia estar mais de acordo. O grande número de estrelas lá fora é incompreensível.
Sabia que cada estrela representa um Sol potencial com os seus próprios planetas? Sim, é fascinante imaginar as possibilidades. Com tantas estrelas, parece provável a possibilidade de outros planetas habitáveis e vida extraterrestre. É um pensamento cativante. A ideia de explorar outros mundos e encontrar formas de vida alienígenas é coisa da ficção científica. Há alguma constelação famosa que conhece? Sem dúvida. Uma constelação bem conhecida é Orion, que é facilmente reconhecível com o seu padrão distinto de estrelas. Tem sido observado e estudado há séculos. Orion é de facto uma constelação famosa. As suas estrelas proeminentes formam a forma de um caçador. Já alguma vez experimentou observar as estrelas e identificar constelações? Sim, eu tenho. Pode ser uma atividade divertida e educativa. Existem apps de observação de estrelas e gráficos disponíveis que ajudam a identificar constelações e as suas histórias. É ótimo saber isso. Usar a tecnologia para melhorar a nossa experiência de observação das estrelas é uma ideia fantástica. Existem outros objetos celestes que captam o seu interesse? Acho as galáxias particularmente intrigantes. O pensamento de inúmeras estrelas e corpos celestes formando um vasto sistema é inspirador. A galáxia de Andromeda, por exemplo, é uma visão de tirar o fôlego. Concordo. As galáxias são fascinantes. A galáxia de Andromeda, sendo a galáxia espiral mais próxima da nossa Via Láctea, é uma visão para se ver. Faz perceber a enormidade do universo. Há mais alguma coisa no espaço que o surpreenda? Os buracos negros são realmente incompreensíveis. Eles ultrapassam os limites da nossa compreensão da física. Os mistérios do cosmos continuam a cativar-nos, não é? Absolutamente. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto há para descobrir. O espaço é uma fonte interminável de admiração e curiosidade. Verdadeiramente é. A vastidão e os mistérios do espaço lembram o nosso lugar no universo e a nossa insaciável sede de conhecimento. Vamos continuar a explorar e apreciar as maravilhas do cosmos. Lição 14. Um dia ocupado e lembretes de lavandaria. Olá, Ana. Parece que teve um dia agitado. O que tem feito? Olá, John. Sim, tem sido bastante agitado. Eu tinha muitas tarefas para fazer e algumas roupas para cuidar também. Compreendo. A execução de recados pode manter-se atenta. Já agora, não te esqueças de. Oh, sim, tens razão. Tenho de me lembrar de ir buscar a limpeza a seco no caminho de volta. Obrigado por me lembrares. Não há problema. É sempre bom ter uma pequena lembrança. Lavandaria pode ser uma tarefa e tanto às vezes. Está a fazer isso sozinho? Sim, prefiro lavar a minha roupa sozinho. Dá-me uma sensação de realização. Além disso, posso cuidar bem de itens delicados. Isso é fantástico. Lavar a sua própria roupa pode ser gratificante. Tem alguma dica para se livrar de manchas duras? Absolutamente.
Para manchas duras, costumo pré-tratá-las com um removedor de manchas antes de lavar. Ajuda a quebrar a mancha e aumentar as chances de remoção completa. O pré-tratamento de manchas é uma dica útil. Vou ter isso em mente. Separa as suas roupas antes de as lavar? Sim, separo sempre as minhas roupas em pilhas diferentes com base na cor e no tipo de tecido. Previne o sangramento de cor e garante que cada item receba os devidos cuidados. Separar roupa é uma boa prática. Ajuda a manter a qualidade das peças de vestuário. Tem algum produto de lavandaria favorito? Prefiro usar um detergente suave que seja adequado para diferentes tipos de tecido. É importante escolher produtos que não causem danos ou irritação. Escolher os produtos de lavandaria certos é essencial. Os detergentes suaves são ideais para preservar a qualidade da roupa. Há mais alguma coisa que faça para simplificar o processo de lavandaria? Para facilitar as coisas, tento estabelecer uma rotina. Eu reservo dias específicos para a lavanderia, para que não se acumulasse. Ajuda-me a manter-me organizado. Ter uma rotina de lavandaria é uma abordagem inteligente. Garante que a tarefa não se torne esmagadora. Obrigado por partilhar as suas ideias sobre lavandaria. Lição 15. O poder da preparação. Olá, Ana. Sabia que a confiança muitas vezes vem de estar bem preparado? Olá, John. Absolutamente. Quando sabe que trabalhou e preparou o necessário, aumenta a sua confiança em qualquer situação. Isso mesmo. Quer se trate de uma apresentação, de um exame ou mesmo de uma entrevista de emprego, estar bem preparado permite-lhe mostrar os seus conhecimentos e competências. Definitivamente. A preparação ajuda-nos a sentir-nos mais controlados e prontos para enfrentar desafios. Minimiza as hipóteses de sentir-se sobrecarregado ou ansioso. Sem dúvida que sim. Quando estamos bem preparados, podemos abordar as tarefas com uma sensação de calma e clareza. Já alguma vez experimentou os benefícios da preparação em primeira mão? Absolutamente. Lembro-me de uma altura em que tive de fazer uma apresentação. Passei horas a pesquisar, a organizar os meus pensamentos e a praticar o meu parto. Fez uma enorme diferença no meu nível de confiança. É fantástico ouvir isso. A preparação realmente compensa. É incrível como podemos nos sentir mais à vontade quando fazemos o nosso dever de casa. Existem estratégias específicas que utiliza para se preparar para eventos importantes? Sim, acho que criar um plano detalhado ou checklist ajuda-me a manter-me organizado. Dividir a tarefa em etapas mais pequenas torna-a mais gerenciável e garante que eu cubra todos os aspectos necessários. Ter uma lista de verificação é uma boa ideia. Mantém-te focado e garante que nada seja esquecido. Existem outras técnicas que consideras úteis? Outra técnica que considero útil é visualizar o sucesso. Imagino-me a ter um bom desempenho ou a atingir os meus objetivos. Ajuda a construir uma mentalidade positiva e aumenta ainda mais a minha confiança. Visualizar o sucesso é uma ferramenta poderosa. Ajuda a criar uma mentalidade positiva e aumenta a nossa crença nas nossas próprias capacidades. Há mais alguma coisa que gostaria de partilhar sobre a importância da preparação? Uma última coisa que gostaria de mencionar é a importância da prática. Quer se trate de ensaiar um discurso, resolver problemas práticos ou fazer entrevistas simuladas, a prática ajuda a refinar as nossas capacidades e cria confiança.
A prática faz realmente a diferença. Quanto mais praticamos, mais confortáveis e confiantes nos tornamos. Obrigado por partilhar as suas ideias sobre o poder da preparação. Lição 16. Troca de informações de contacto. Olá, Ana. Acabei de perceber que ainda não trocamos informações de contacto. Posso ter o seu nome e número de contacto? Olá, John. Claro, aqui está o meu nome e número. Chamo-me Anna Thompson e o meu número é 555-1234. Obrigado. Agradeço. O meu nome é John Smith e o meu número é 555-5678. Entende? Entendido. Obrigado. Vou guardar o teu número imediatamente. É sempre importante ter as informações de contacto à mão, não é? Absolutamente. Ter as informações de contacto prontamente disponíveis ajuda-nos a manter-nos ligados e garante uma comunicação tranquila. Já agora, prefere enviar mensagens de texto ou telefonar? Depende da situação. Para atualizações rápidas ou perguntas simples, as mensagens de texto funcionam bem. Mas para discussões mais detalhadas ou questões urgentes, prefiro ligar. Isso faz sentido. As mensagens de texto são convenientes para mensagens breves, enquanto ligar permite uma conversa mais imediata e interativa. É bom saber a sua preferência. Da mesma forma, é importante respeitar as preferências de comunicação uns dos outros para uma interação eficaz. Há mais alguma coisa que gostaria de saber ou discutir? Na verdade, tenho mais uma pergunta. Usa alguma aplicação de mensagens ou plataformas de redes sociais em que possamos estabelecer ligação? Sim, sou ativo no WhatsApp e Instagram. Podemos definitivamente conectar-nos nessas plataformas, se quiserem. Isso soa muito bem. Vou adicionar-te no WhatsApp e seguir-te no Instagram. Será uma boa maneira de ficar ligado fora de chamadas ou mensagens de texto regulares. Excelente. Vou ficar atento aos seus pedidos. É sempre bom ter múltiplos canais de comunicação. Garante que podemos chegar uns aos outros facilmente. Absolutamente. Múltiplos canais de comunicação proporcionam flexibilidade e comodidade. Obrigado por partilhar as suas informações de contacto e preferências. Aula 17. Dívidas e precauções de segurança. Olá, Ana. Sabia que costuma arredondar a tarifa como gorjeta? Olá, John. Sim, dar gorjetas é uma prática comum para mostrar apreço pelo bom serviço. É uma forma de reconhecer os esforços do prestador de serviços. Isso mesmo. É importante considerar a qualidade do serviço recebido ao determinar o valor da gorjeta. Já alguma vez se deparou com situações em que não era esperado dar gorjeta? Absolutamente. Em alguns países, a gorjeta pode não ser uma prática comum ou pode mesmo ser considerada rude. É sempre uma boa ideia pesquisar a alfândega antes de viajar para um novo local. A investigação dos costumes locais é essencial para evitar mal-entendidos. É importante respeitar as normas culturais do local que visita. Por falar em viagens, existem precauções de segurança que toma ao explorar novos destinos? Definitivamente. Asseguro-me sempre de manter uma cópia dos meus documentos importantes, como passaportes e identificação, num local separado dos originais. É uma precaução em caso de perda ou roubo.
Manter cópias de documentos importantes é uma jogada inteligente. Pode poupar-lhe muitos problemas em caso de um incidente infeliz. Existem outras medidas de segurança que segue? Outra precaução de segurança importante é estar atento ao seu entorno e evitar exibir itens valiosos abertamente em público. Ajuda a minimizar o risco de roubo ou atrair atenção indesejada. Ser vigilante e discreto com pertences valiosos é crucial. É melhor prevenir do que remediar. Há alguma dica de segurança específica que aprendeu nas suas viagens? Sim, uma lição valiosa que aprendi é pesquisar os números de emergência locais e guardá-los no meu telemóvel. Garante acesso rápido para ajudar em caso de emergência. Conhecer os números de emergência locais é essencial. Pode fazer uma diferença significativa em situações críticas. Obrigado por partilhar estas dicas e informações de segurança. Lição 18. Hábitos saudáveis de pequeno almoço. Olá, Ana. Já pensou na importância de ter um bom pequeno almoço? Olá, John. Absolutamente, o pequeno almoço é muitas vezes chamado a refeição mais importante do dia. Fornece a energia e os nutrientes necessários para começar bem o dia. Isso mesmo. Um pequeno almoço nutritivo pode ajudar a melhorar a concentração, aumentar o metabolismo e fornecer vitaminas e minerais essenciais. Tem alguma opção de pequeno almoço favorita? Definitivamente. Gosto de ter uma taça de aveia com frutas frescas e um fiozinho de mel. É uma escolha saudável e cheia de fibras e antioxidantes. E tu? Sou fã de ovos mexidos com torradas de trigo integral e um lado de abacate. É uma refeição equilibrada que fornece proteínas, gorduras saudáveis e hidratos de carbono complexos. Mantém-me energizado ao longo da manhã. Isso soa delicioso e nutritivo. É ótimo incluir uma variedade de grupos de alimentos no nosso pequeno almoço para garantir uma refeição completa. Existem outros benefícios em tomar o pequeno almoço? Absolutamente. O pequeno almoço pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, reduzir o risco de comer em excesso no final do dia e melhorar o humor geral e a produtividade. Dá um tom positivo para o dia. Não podia estar mais de acordo. O pequeno almoço é realmente a base para um estilo de vida saudável. É importante ter tempo para esta refeição essencial. Tem alguma dica para quem luta para tomar o pequeno almoço? Para as pessoas que acham difícil tomar o pequeno almoço, começar com pequenas porções ou optar por opções para levar, como smoothies ou parfaitos de iogurte, pode ser útil. É tudo uma questão de encontrar o que funciona melhor para si. Isso é uma ótima sugestão. Tornar o pequeno almoço conveniente e agradável pode encorajar aqueles que lutam para desenvolver uma rotina de pequeno almoço. Trata-se de encontrar o equilíbrio certo. Alguma opinião final sobre o pequeno almoço? Apenas um lembrete de que pular o pequeno almoço pode levar à diminuição dos níveis de energia, diminuição do foco e potencial comer em excesso no final do dia. Vale a pena fazer um esforço para priorizar esta refeição importante. Absolutamente. Priorizar o pequeno almoço é um passo pequeno mas significativo para um estilo de vida mais saudável. Obrigado por discutir comigo a importância do pequeno almoço hoje. Sejam bem-vindos. Foi um prazer falar consigo sobre os hábitos do pequeno almoço. Lembremos-nos de nos abastecer com um pequeno almoço nutritivo para começar cada dia com uma nota positiva. Lição 19. Barreiras mentais e esforçar-se. Olá, Ana. Ultimamente tenho pensado no crescimento pessoal.
Para mim, é ultrapassar a barreira mental de me empurrar durante tarefas desafiadoras. E quanto a si? Olá, John. Esse é um tópico interessante. Para mim, trata-se de sair da minha zona de conforto e abraçar novas oportunidades. Esforçar-me a experimentar coisas novas pode ser intimidante, mas é gratificante no final. Concordo. A saída das nossas zonas de conforto é onde acontece o verdadeiro crescimento. É importante desafiar-nos e não deixar que o medo nos retenha. Como é que se motiva nessas situações? Uma maneira de me motivar é estabelecendo objetivos pequenos e alcançáveis. Decompor uma grande tarefa em passos mais pequenos torna-a menos opressiva e mantém-me motivado à medida que vejo o progresso ao longo do caminho. Estabelecer metas mais pequenas é uma ótima estratégia. Ajuda a manter o ímpeto e dá uma sensação de realização. Tem alguma outra técnica para ultrapassar as barreiras mentais? Outra técnica que considero útil é a conversa própria positiva. Em vez de me concentrar na dúvida, lembro-me dos sucessos do passado e acredito nas minhas capacidades. Aumenta a minha confiança e ajuda-me a enfrentar os desafios de frente. A conversa interpessoal positiva é poderosa. A nossa mentalidade desempenha um papel significativo na forma como abordamos tarefas difíceis. Ao substituir pensamentos negativos por positivos, podemos mudar a nossa perspectiva e ter um melhor desempenho. Enfrentou algum desafio específico recentemente? Sim, recentemente entrei a falar em público, o que sempre foi um desafio para mim. No entanto, entrei num clube de oratória onde posso praticar e receber feedback construtivo. Tem sido uma grande experiência de aprendizagem até agora. Isso é impressionante. Falar em público pode ser bastante assustador, mas procurar oportunidades de prática e feedback é uma abordagem proativa. Mostra a vossa determinação em ultrapassar esse desafio. Há algum conselho que daria a outras pessoas que enfrentam barreiras mentais semelhantes? Absolutamente. O meu conselho seria abraçar o desconforto e vê-lo como uma oportunidade de crescimento. Cerque-se de pessoas solidárias, estabeleça metas realistas e celebre pequenas vitórias. Lembrem-se, o progresso é mais importante que a perfeição. Estes são excelentes conselhos. Abraçar o desconforto e focar no progresso em vez da perfeição pode fazer uma diferença significativa. Obrigado por partilhar as suas ideias sobre a superação de barreiras mentais e nos esforçar. Lição 20. Colaborar com organizações locais. Olá, Ana. Alguma vez colaborou com organizações existentes por uma causa pela qual é apaixonada? Olá, John. Sim, falei com um banco de alimentos local para discutir formas potenciais de contribuir e causar um impacto positivo na nossa comunidade. É uma ótima maneira de apoiar uma causa em que acredito. Já teve alguma experiência semelhante? Absolutamente. Fiz voluntariado num programa de mentoria para jovens no ano passado. Foi gratificante trabalhar com uma organização dedicada a capacitar os jovens e ajudá-los a atingir todo o seu potencial. Como abordou o banco alimentar? Comecei por pesquisar a missão do Banco Alimentar e as iniciativas em curso. Depois, contactei-os por e-mail, manifestando o meu interesse em participar e perguntando-lhes se havia alguma área específica em que precisassem de apoio. Foram bastante sensíveis e apreciaram a divulgação. Isso é fantástico. Investigar e chegar às organizações é uma abordagem proativa. Mostra um interesse genuíno e permite uma colaboração mais significativa. Tinha algum projeto específico em mente?
Propus organizar uma iniciativa comunitária de alimentação para aumentar a sensibilização e recolher donativos para o Banco Alimentar. Eles ficaram entusiasmados com a ideia e forneceram orientações sobre como executá-la de forma eficaz. Foi um esforço colaborativo que envolveu toda a comunidade. Organizar uma campanha alimentar é uma iniciativa impactante. Não só aborda as necessidades imediatas da comunidade, mas também aumenta a sensibilização para a insegurança alimentar. Enfrentou algum desafio durante o processo? Um dos desafios era coordenar a logística, como a criação de pontos de recolha e a garantia do transporte adequado dos artigos doados. No entanto, com o apoio de voluntários e a orientação do Banco Alimentar, conseguimos superar esses desafios com sucesso. Superar os desafios logísticos é crucial. É inspirador ver como a colaboração e o trabalho em equipa podem fazer a diferença. Que conselho daria a alguém interessado em colaborar com organizações locais? Aconselho-os a identificar uma causa pela qual são apaixonados, a fazer uma investigação aprofundada sobre as organizações existentes e a contactar com uma proposta ou ideia clara. É importante destacar o valor que podem trazer e estar aberto à colaboração e orientação da organização. São dicas valiosas. Paixão, investigação e comunicação eficaz são fundamentais na colaboração com organizações locais. Obrigado por partilhar a sua experiência e insights sobre este tópico. Lição 21. Dicas de aluguer de carro. Olá, Ana. Acabei de alugar um carro para a nossa viagem. Espero que tenha uma experiência tranquila com o seu carro alugado. Olá, John. Isso é perfeito. Alugar um carro pode ser conveniente para explorar novos lugares. Tem alguma dica para uma experiência sem complicações? Absolutamente. Em primeiro lugar, certifique-se de inspecionar minuciosamente o carro antes de partir. Anote quaisquer danos existentes e denuncie-os à empresa de aluguer. Isso é um bom ponto. A documentação prévia de quaisquer danos evitará mal-entendidos mais tarde. O que mais devo ter em mente? Antes de ir para a estrada, familiarize-se com os comandos e características do carro. Ajuste os espelhos, faróis e posição do assento para garantir conforto e segurança. Familiarizar-me com os comandos e características do carro é essencial. A segurança deve ser sempre uma prioridade. Há alguma dica de condução específica que recomenda? Sim, siga sempre as regras e regulamentos de trânsito locais. Preste atenção aos limites de velocidade, sinais de trânsito e restrições de estacionamento para evitar multas ou penalidades desnecessárias. Seguir as regras e regulamentos de trânsito é crucial para uma viagem tranquila e sem problemas. Vou ficar a par das regras locais. Algum conselho sobre navegação? Utilize um dispositivo GPS ou uma aplicação de navegação no seu smartphone para navegar em estradas desconhecidas. Planeie o seu percurso com antecedência para poupar tempo e evitar perder-se. Um dispositivo GPS ou uma aplicação de navegação será definitivamente útil. Planear o percurso com antecedência ajudar-nos a manter-nos no caminho certo. Que tal abastecer? Fique de olho no medidor de combustível e reabasteça o reservatório antes que fique demasiado baixo. Localize postos de gasolina próximos com antecedência, especialmente quando viajar em áreas remotas. É importante monitorizar o medidor de combustível e reabastecer atempadamente. Encontrar postos de gasolina com antecedência poupar-nos-á de potenciais problemas relacionados com o combustível. Mais alguma coisa a considerar? Uma última dica: esteja atento ao local onde estaciona o carro alugado.
Escolha áreas de estacionamento bem iluminadas e seguras para reduzir o risco de roubo ou danos. Estacionar em áreas bem iluminadas e seguras é uma jogada inteligente. Proteger o carro alugado deve ser uma prioridade. Obrigado por partilhar estas valiosas dicas de aluguer de carros. Sejam bem-vindos. Espero que estas dicas o ajudem a ter uma experiência tranquila e agradável com o seu carro alugado. Tenha uma viagem fantástica. Lição 22. O agendamento é importante. Olá, Ana. Ouvi dizer que ele tem um calendário muito ocupado esta semana. Talvez devêssemos esperar até a próxima semana. Olá, John. Isso é interessante. É importante considerar a disponibilidade de alguém antes de fazer planos. Qual é a razão da sua agenda lotada? Mencionou ter vários compromissos e compromissos relacionados com o trabalho ao longo da semana. Parece que não terá muito tempo livre. Entendo. É crucial respeitar a sua agenda ocupada e não acrescentar mais ao seu prato. Esperar até a próxima semana parece-me uma decisão atenciosa. Há dias específicos na próxima semana que funcionem bem para si? Serei bastante flexível na próxima semana. E tu? Tem dias ou horários preferidos? Tenho alguns compromissos no início da semana, mas estou disponível a partir de quarta-feira. Quinta-feira ou sexta-feira seria ideal para mim. E quanto a si? Quinta-feira ou sexta-feira também funciona bem para mim. Vamos ter como alvo qualquer um desses dias. Podemos voltar a verificar com ele e confirmar a disponibilidade. Parece um plano. Vamos verificar a sua programação e finalizar o dia em conformidade. É importante ter em consideração o tempo e disponibilidade de todos. Absolutamente. Respeitar os horários dos outros e encontrar um horário mutuamente conveniente é a chave para um planeamento tranquilo. Faremos questão de comunicar os detalhes assim que tudo estiver confirmado. Ótimo! É essencial ter uma comunicação clara e manter todos informados. Vamos aguardar a confirmação e depois proceder em conformidade. De facto, uma comunicação clara é crucial para um planeamento e coordenação eficazes. Aguardaremos a confirmação antes de avançar. Obrigado pela compreensão. Lição 23. Caça às pechinchas. Olá, Ana. Geralmente, sim, pode encontrar bons negócios em álcool e tabaco. Olá, John. Isso é interessante. É sempre bom saber onde encontrar preços acessíveis. Tem algum lugar específico em mente? Definitivamente. Algumas lojas duty-free nos aeroportos ou nas passagens fronteiriças oferecem frequentemente preços competitivos no que respeita ao álcool e aos produtos do tabaco. Lojas duty-free podem ser uma ótima opção para encontrar bons negócios. Existem outros sítios onde podemos encontrar preços acessíveis? Sim, supermercados locais ou lojas de descontos às vezes têm promoções especiais ou descontos em álcool e tabaco também. Supermercados locais e lojas de descontos são opções convenientes para encontrar preços acessíveis. Vale a pena conferir as suas promoções. Há algo a ter em mente ao procurar ofertas? Ao procurar ofertas, é importante comparar preços e verificar quaisquer restrições ou limitações nas quantidades que pode comprar. Comparar preços e estar atento a eventuais limitações é essencial. Devemos zelar pelo respeito das regras e regulamentos. Existem outras dicas que possa partilhar?
Outra dica é considerar a compra a granel se for um consumidor frequente. A compra de quantidades maiores pode muitas vezes resultar em preços unitários mais baixos. Comprar a granel pode ser uma estratégia inteligente para poupar dinheiro a longo prazo. É algo a considerar para os consumidores regulares. Alguma opinião final sobre como encontrar bons negócios? Por último, é sempre uma boa ideia ficar de olho nas vendas sazonais ou eventos especiais onde os preços podem ser ainda mais descontados. As vendas sazonais e eventos especiais são ótimas oportunidades para encontrar negócios ainda melhores. Manter-se informado sobre tais ocasiões é benéfico. Obrigado por partilhar estas dicas de caça às pechinchas. Sejam bem-vindos. Encontrar bons negócios no álcool e no tabaco pode ajudar a poupar algum dinheiro. Lembre-se de consumir sempre de forma responsável. Lição 24. Moda confortável. Olá, Ana. Mais confortável para mim, percebo que os tops soltos dão uma sensação relaxada e confortável. Olá, John. Isso é verdade. Os topos soltos podem proporcionar uma sensação de conforto e relaxamento. Há alguma outra peça de roupa que ache confortável? Definitivamente. Também acho que calças elásticos ou leggings são muito confortáveis para o dia a dia, especialmente quando estou em movimento. Calças elásticas ou leggings são de facto uma ótima escolha para o conforto. Permitem facilidade de movimento e flexibilidade. Há algum tecido específico que prefere para roupas confortáveis? Pessoalmente, acho que os tecidos de algodão e linho são muito confortáveis. São respiráveis e suaves na pele, o que contribui para o conforto geral. Tecidos de algodão e linho são excelentes opções para roupas confortáveis. Proporcionam respirabilidade e um toque suave. E o calçado? O que acha confortável? Para calçado, prefiro tênis ou sapatilhas. Oferecem um bom apoio e amortecimento, tornando as longas caminhadas ou dias ocupados mais confortáveis para os meus pés. Sapatilhas e sapatilhas são escolhas práticas para calçado confortável. O apoio e o amortecimento são essenciais para uma experiência de caminhada confortável. Existem outros fatores que considera para uma moda confortável? Sim, também preste atenção ao ajuste da roupa. Acho que peças bem ajustadas, nem muito apertadas nem muito soltas, oferecem o equilíbrio perfeito entre conforto e estilo. Encontrar o ajuste certo é crucial para uma moda confortável. É importante encontrar um equilíbrio entre conforto e estilo. Alguma opinião final sobre roupa confortável? Por último, o conforto é subjetivo, e é importante usar o que faz com que se sinta confortável e confiante. As preferências pessoais desempenham um papel significativo na escolha da moda confortável. Absolutamente. Conforto e confiança andam de mãos dadas. Cada indivíduo tem a sua própria definição do que é confortável. Obrigado por partilhar as suas ideias sobre moda confortável. Sejam bem-vindos. A moda confortável permite-nos sentir o nosso melhor e aproveitar o nosso dia com facilidade. Vamos abraçar o conforto nas nossas escolhas de estilo. Lição 25. Caminhadas pela natureza. Olá, Ana. Andar na natureza limpa a minha mente. Isso soa tão pacífico. Olá, John. Os passeios pela natureza podem ser incrivelmente rejuvenescedores. Devo experimentar alguma hora. Existem sítios específicos que recomendar? Definitivamente. Há um belo parque nas proximidades com trilhos para caminhadas rodeados por árvores e um lago sereno. É o lugar perfeito para descontrair.
Isso soa adorável. Estar rodeado de árvores e um lago tranquilo deve criar uma atmosfera calmante. A que horas do dia prefere para os seus passeios pela natureza? Costumo ir no início da manhã ou no final da tarde quando a temperatura é agradável e há menos pessoas por perto. Acrescenta-se à tranquilidade. Caminhadas no início da manhã ou no final da tarde parecem perfeitas. É uma ótima maneira de evitar multidões e desfrutar da serenidade da natureza. Algum benefício particular que notou nestes passeios? Os passeios pela natureza não só limpam a minha mente, mas também ajudam-me a sentir-me mais aterrado e ligado ao mundo natural. É uma experiência refrescante em geral. Sentir-se fundamentado e ligado à natureza é de facto um benefício maravilhoso. Ajuda a criar uma sensação de harmonia dentro de nós mesmos. Estou intrigado em experimentar. Há mais alguma coisa que goste durante as suas caminhadas? Também gosto de observar a vida selvagem e ouvir os sons da natureza, um coro de pássaros a cantar ou folhas a ruir ao vento. Acrescenta-se ao ambiente pacífico. Observar a vida selvagem e ouvir os sons da natureza deve tornar a caminhada ainda mais imersiva e agradável. Parece uma experiência verdadeiramente serena. Obrigado por partilhar o seu amor pelos passeios pela natureza. Sejam bem-vindos. Os passeios pela natureza oferecem uma fuga pacífica da vida. Espero que o possam experimentar em breve.